Fala galera, beleza? Então, a gente está aqui mais uma vez, a Dronivalk está inovando e está trazendo mais uma experiência fantástica para vocês. Dessa vez a gente vai falar um pouco de SIG, vamos falar um pouco de ArcGIS. Nesse nosso novo treinamento chamado Torne-se um Especialista em ArcGIS. E você que está aí, que ainda não sabe muito da ferramenta, pode estar se perguntando, poxa, será que esse curso é para mim? Será que eu que não sei tanta coisa sobre o ArcGIS, tenho a possibilidade de aprender desde o início e me tornar um especialista? A gente já fala que sim, que o limite, na verdade, é o seu comprometimento e no que depender de nós, no que depender de mim, você vai sair desse curso um especialista em ArcGIS, sim, tá? É interessante lembrar também, já que eu estou falando isso para você que não tem tanto conhecimento sobre SIG, lembrar também a você que está aqui nesse curso, que comprou esse treinamento, que nós vamos iniciar de maneira bem básica. Eu vou mostrar algumas ferramentas, alguns conjuntos de toolbars que a gente mais utiliza no ArcMap, e talvez seja interessante para você também, né? A gente sabe que muita gente aprende a usar a ferramenta em alguns tutoriais e acaba deixando passar uma parte de conhecimento que é importantíssimo. Eu lembro, minha esposa, por exemplo, ela é formada em geofísica, e ela hoje faz doutorado na área de geodinâmica. Ela estava num laboratório e uma pessoa perguntou a ela como dar o zoom no mapa sem alterar a escala. E isso uma pessoa que trabalha com geoprocessamento há bastante tempo. Isso é incomum? Não é incomum. Você que já sabe, né, pode dizer assim, poxa, como é que essa pessoa é especialista, está fazendo mestrado, doutorado numa área com geoprocessamento, talvez, né? E não sabe fazer isso. Mas não é incomum a gente encontrar pessoas que, mesmo tendo um certo nível e uma quantidade de tempo razoável utilizando o programa, não saiba certos tipos de coisa. Por isso que, para você se tornar um especialista, você passa pelo básico. A gente vai mostrar tudo o que for possível dentro do limite de tempo e da disponibilidade que a gente tem para esse treinamento. Vamos passar por um modo chamado analista de SIG, que é quando nós vamos pegar esses dados e vamos analisar. Isso vai ser muito interessante, porque vai contar com uma análise minha, Tomás. Eu vou realizar a análise de alguns dados que eu vou passar como exercício para vocês, que, por exemplo, vai contar como horas de curso. Nesse exercício, a gente está estimando que vocês levem entre 5 e 7 horas de curso para realizar a análise de alguns dados que a gente vai mandar para vocês, que vocês vão analisar, vocês vão construir essas análises, e eu vou só auditar o que vocês fizeram, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Isso é bastante interessante, porque isso é o que mais se aproxima do mercado quando você vai lá e coloca no seu currículo que você tem um nível de analista de SIG, ou de ArcGIS, ou de geoprocessamento, e não sabe, talvez, exatamente o que você está fazendo. Na verdade, às vezes a gente dá um tiro no pé, né? Porque a gente fala que tem um certo nível. Já aconteceu isso comigo lá atrás, né? Depois eu procurei me especializar realmente. Hoje eu tenho uma certificação em ArcGIS, que o que a gente sabe é que 120 pessoas no Brasil têm essa mesma certificação, que é a Enterprise Geodatabase Management para o ArcGIS. Mas eu procurei me especializar, né? Eu vi que só colocar no currículo não adianta. É tipo antigamente, que a gente colocava que tinha Excel avançado, né? Antigamente, eu não sou tão antigo assim, né? Eu tenho 33 anos atualmente, deixa eu ver que dia é hoje.
26/6/2019, 10 horas da manhã. Eu tenho 33 anos, mas quando a gente começou a fazer currículo, né, lá atrás, a gente colocava que tinha conhecimento avançado em Excel e não conseguia fazer uma soma, né, uma soma no Excel lá. Infelizmente, hoje é a mesma coisa. As pessoas procuram muito conhecimento. Hoje a gente tem uma disseminação de conhecimento muito grande em relação a antigamente, mas tem que prestar atenção porque esse conhecimento é nada estruturado, na verdade é desestruturado de propósito, né? Para que as pessoas elas tenham um certo conhecimento, mas que precisem de um pouco mais, e aí procurem as pessoas que elas procuraram para tirar algumas dúvidas inicialmente lá no YouTube, lá no GTV, seja lá onde for. Isso é lícito, isso é correto, mas algumas pessoas se usam disso para se dizerem usuários avançados ou pelo menos básicos. E a gente vai ver ao longo desse treinamento que, na verdade, a gente deixa escapar até um pouco do básico às vezes, tá bom? Então, sem mais delongas, o que a gente vai fazer agora é ver primeiro a estrutura do curso, depois a gente volta aqui para a estrutura do programa. Para você que está se perguntando assim, poxa, e eles não vão ensinar a baixar e instalar o ArcGIS? Bom, lá nos pré-requisitos da compra, tem que um dos pré-requisitos é que você baixe o ArcGIS. A gente não vai mandar nenhum software para você baixar e instalar. Lembrando que o ArcGIS é um software pago, então a gente não é detentor de nada do ArcGIS. A gente tem o nosso, né, a nossa licença própria. E se você quiser, você pode entrar no site da Esri.com, você cadastra lá, eles dão um tempo de licença para você, e depois desse tempo você pode comprar uma licença estudantil. Você que é estudante, tem interesse em estudar um pouco mais acerca do ArcGIS, aqui no Brasil existe uma empresa que é responsável por isso, que é a Imagem Brasil, que tem algumas licenças estudantis, 10 licenças estudantis anuais. Por exemplo, hoje custa R$5.000, aparentemente, a última cotação que eu fiz, já falei o dia, né? Então você pode juntar com mais 10 amigos, sei lá, ou no seu laboratório, ou na empresa júnior que você tem, comprar uma quantidade de licenças muito boas e vai sair R$500. Muito melhor que, na verdade, o correto, né? Eu ia dizer muito melhor que piratear, mas é o correto a se fazer, tá bom? Então, voltando para cá, mas deixa eu só voltar aqui. Se vocês fizerem o download do ArcGIS no site da Esri.com e tiverem dificuldade, entre em contato com a gente no dronevalk@gmail.com, que a gente vai esclarecer para você e te mandar um videozinho de instalação. Beleza? Então vamos lá. Bom, gente, é o seguinte, essa é a nossa estrutura de curso. Como eu falei para vocês, a gente vai falar um pouco sobre ferramentas básicas e toolbars, né? E depois a gente vai passar por todo esse processo aqui. Cada aula vocês vão descompactar, né? Aula 2, ferramentas básicas do ArcGIS e toolbars. Mapa 3, que é o mapa básico, ou aula 3. A 3.1, a gente vai falar um pouco sobre estatística e geoestatística. É bem básico, mas para que vocês entendam algumas coisas, principalmente em análises que normalmente a gente faz, seja na academia, seja em consultorias, principalmente na área de geologia, mineração e meio ambiente. Na área de engenharia pouco se faz essas análises estatísticas, mas existem análises determinísticas que nós vamos trabalhar também ao longo do curso. Então, interessante que a gente saiba um pouco como realizar, como gerar esses mapas, porque nós sabemos que na prática, na academia ou no mercado de trabalho, a gente precisa muito disso. Plumas de contaminação. A gente já fez mapas estatísticos para presença ou não de pescadores próximos a plataformas petrolíferas, por exemplo. Sei lá, análises de sedimento de corrente, concentrado de bateia, de furos, enfim.